Bem, vamos voltando aí. Você possa estar abrindo a sua Bíblia aí. Livro de Juízes, capítulo 6. E vamos ler os versos 12 até o verso de número 16. Diz assim, texto de Juízes, capítulo 6, de 12 a 16. Então, ele disse: "O é contigo, homem valente." Respondeu-lhe Gideão: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Então se virou o Senhor para ele e disse: "Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu?" E ele lhe disse: "Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai." Tornou-lhe o Senhor: "Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem." Então, até aí, nesse texto, nós vamos continuar hoje fechando aquela série que nós falamos falando de sentimentos, falando de algumas coisas que nós precisamos ajustar, sentimentos, pensamentos. Hoje nós vamos falar especificamente de pensamento, de ajustar, de começar a ajustar a nossa mente para que nós possamos viver e cumprir o propósito de Deus. E eu queria situar você nesse contexto do capítulo 6 de Juízes. Se você voltar um pouco atrás, você vai ver que o povo, depois viveu esse tempo de juízes, o povo ele tinha um tempo que se voltava para Deus e depois de um tempo ele largava. E aí o povo, mais uma vez, ele desobedeceu a Deus, ele voltou a fazer as coisas que Deus não falou para eles fazer. Diz lá que o Senhor entregou o povo nas mãos dos midianitas, desencadeadas pelas suas experiências anteriores. Desencadeada porque por eles terem apostatado da fé. E, claro, sempre vem o julgamento. Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Midian, os midianitas, né, que eram descendentes, provavelmente de Quetura, né, a segunda esposa de Abraão, eles sofreram um golpe muito forte quando, ali em Números 31, dos versículos de 1 a 18, no tempo de Moisés, eles sofreram uma grande derrota. E com certeza isso ficou ali, né, e gerou neles, ao longo desses anos, ressentimento contra os israelitas. Eles eram pastores errantes e que eram chamados de filhos do Oriente, né, porque eles ocupavam ali a área leste do Mar Vermelho, continuação de Moabe ali. O que dá a entender é para eles serem errantes e eles devastavam toda a colheita de Israel, ou seja, eles agiam muito parecidos com os povos árabes, os beduínos, né, que vivem se deslocando e assediam, né, ali aquelas pessoas que são pacíficas, que cultivam o solo. Então, a menos que seja feita, né, alguma coisa, né, com relação a isso, mas dá para a gente associar esses dois povos, ali como midianitas e esses chamados filhos do Oriente, né?
Então, essa horda de midianitas, eles invadiram Canaã e eles se tornaram um flagelo sobre Israel. E Israel, por conta disso, né, ele começa a tomar algumas ações realmente de um povo acuado, de um povo que vive amedrontado e com medo de ser roubado no pouco que tem e se esquece da força que possui. Eles estavam tão afastados de Deus que eles nem se lembravam, um ou outro. Foram lembrados quando Deus mandou o profeta antes. Então o povo diz que ele fez covas e foi habitar em cavernas. Então era uma questão de que eles não fizeram covas. Na realidade, eles pegavam as covas que já existiam e as tornavam habitáveis. Eles tornavam as montanhas habitadas, adequadas para eles habitarem. Por quê? Porque eles fugiam da terra que Deus havia dado a eles. E isso foi, ao longo dos anos, gerando na mente um desajuste e um pensamento errado sobre quem eles eram. E isso é estereotipado, isso é de uma forma muito clara quando nós olhamos a situação de Gideão, como o povo ficou. Quando a nossa mente ela fica desajustada, nós fazemos as coisas certas, fora do lugar certo e da maneira errada. Gideão estava malhando o trigo, debulhando o trigo na prensa do vinho, né? Então, é uma angústia pública muito grande, era uma angústia que o povo vivia muito. Então, a pobreza, ou seja, ele está com um pouquinho de grão, de trigo debulhando, né? Ali, ao invés dele debulhar como era feito, quando eles colocavam e o gado passava ali e debulhava, né? Ele vai para um lugar em comum, perto da prensa de vinho, debaixo de uma árvore e no chão nu. Por quê? Para não fazer barulho. Para que os midianitas não ouvissem e fossem lá e de alguma forma, e roubassem a ele e eles ficassem sem nada. Então, era essas circunstâncias aí revelam o pavor extremo que as pessoas estavam vivendo, né? Amedrontados pelos midianitas, ou seja, aqueles que vinham para roubar colheitas, que vinham para roubar e infligir medo no povo. E o povo tem o seu pensamento totalmente desajustado. Até que ele, né, tem esse encontro. Deus vai ali, fica observando e ele tem esse encontro. Então, esse momento de confronto, esse momento em que Deus chama Gideão e começa a trabalhar na sua mente, trabalhando a sua fé, trabalhando a sua crença. Então, como é que nós podemos hoje, diante de tantas coisas que estão à nossa volta, que estão gerando em nós medo, que estão nos amedrontando, quantas coisas nós poderíamos citar aqui, que estão trazendo medo sobre a nação, trazendo medo sobre nós, e nos espanta muitas das vezes é que muitos cristãos estão envoltos nesse medo, a sua mente perde o ajuste, e a palavra de Romanos, ela mais que nunca se torna clara e se torna necessária quando dizemos que nós devemos transformar a nossa mente, nos transformar através da renovação da nossa mente. É isso que Deus quer hoje, nos transmitir nessa noite. Então, você tem um chamado. A igreja, ela tem um chamado. Nós temos uma ordem. Nós temos um Deus que nos entregou um território. Nós temos um Deus que nos entregou conquistas. E muitas das vezes nós nos sentimos incapazes de cumprir isso. Você está entendendo aí? Diz amém. Você está gostando? Coloca um coraçãozinho aí para a gente saber que você está recebendo. Se expressa para o reino do Espírito. Deixe que isso corra pelas
pelas ondas eletromagnéticas e pelas espirituais também. Então, como é que eu posso hoje ajustar a minha mente e para que eu seja capaz de cumprir todos os propósitos de Deus que Deus tem para a minha vida? Eu quero abordar com você hoje somente 3 coisas para a gente ministrar e para a gente começar esse processo de ajuste da mente, de remover algumas coisas que são sorrateiras e que têm nos roubado a colheita, têm nos roubado a prosperidade. Primeira coisa, para que isso aconteça, nós precisamos vencer a autodepreciação. Quando os economistas, administradores, as pessoas de finanças, usam muito esse termo, né? Depreciação. Você, por exemplo, quando a pessoa ela compra um carro novo, né, ela sai ali da concessionária. No momento que ele sai dali, ele já sofre uma depreciação. E à medida que os anos passam, esse bem ele é depreciado. Ou seja, ele deixa e ele perde valor, né? Ao contrário da apreciação, né? Nós, muitas das vezes, estamos nos depreciando, estamos desvalorizando aquilo que nós somos em Deus. O grande destruidor da nossa autoestima, quero dizer para você que não é Satanás, não. É a pessoa que presta amor para o inimigo, que mesmo tem uma alma ferida, não doente. Não. O maior destruidor da nossa autoestima somos nós mesmos. Somos nós que nos destruímos. Somos nós que muitas das vezes nos incapacitamos. Seu maior inimigo está bem aí. Você. Eu. Enquanto isso, nós olhando para a situação de Gideão, falando ali de quem ele era, se identificando e se depreciando, Deus sabia do que Gideão era capaz de fazer. Deus sabia que Gideão era capaz de cumprir aquele propósito. Assim como aquilo que Deus deu para você e o chamado que ele nos deu, ele sabe, e ele te deu e ele me deu, porque ele sabe que nós somos capazes de cumprir esse propósito. Então, quando a gente olha e volta aqui para o texto de Gideão, no texto de Juízes, nos versículos 14 e 15, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Essa era a visão que ele tinha. Essa era a visão de Gideão. Mas Deus o via de uma outra forma. Você vence quando você para de se destruir por você não ser perfeito. Você lembra da semana passada, quando nós falamos de identidade, nós falamos, né, de outras virtudes. Então, quando nós pararmos de destruir, ou às vezes de nos depreciar, porque nós falhamos, porque algo de ruim aconteceu, ou porque não aconteceu da forma que a gente achava, a gente se autodeprecia, a gente se desvaloriza. E muitas das vezes, nós dizemos para Deus, quando nós tomamos esse tipo de atitude, quando nós tomamos esse tipo de fala, essa falsa humildade, eu não estou falando de orgulho, eu não estou falando de vaidade, é nós sabermos quem nós somos em Deus e saber que Deus acredita em nós, que Deus acredita que nós somos capazes de cumprir o propósito. Amém? Dá um amém aí, coloca os corações aí.
Não desista, não se deprecie. Pare de se destruir. Pare de achar que Deus se enganou com relação a você, porque ele não se enganou. Assim como ele não se enganou com relação a Gideão. Então pare com isso. Então, vença essa autodepreciação. Tenha a visão correta de quem você é em Deus. Tenha a visão correta do que você precisa melhorar. Sim, todos nós precisamos. Sim, todos nós carecemos do Senhor e bem sabemos que o próprio Jesus nos disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas aqui no texto era o próprio Deus falando para ele, olha, eu estou te mandando. Eu estou te mandando, porque você está dizendo que você não pode. Sou eu que estou mandando. Sou eu que estou dizendo. E você vê que Gideão diz, isso é Deus mesmo? Então por que o senhor está calado? Por que o senhor não está fazendo nada? A culpa era do povo e ele está querendo que Deus fizesse alguma coisa. Deus já fez. E a gente precisa se posicionar. A gente precisa buscar santidade. A gente precisa dar o passo. Ir à frente. Nesse processo de ajustar a nossa mente em questão de pensamentos é a gente vencer a autopiedade. O texto aqui, Juízes 6, os versos 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Bom, Deus entregou, está ali. Mas por quê? Onde estão os feitos? Deus muda? Não. Então, quando nós focamos nessa autopiedade, quando nós não conseguimos enxergar as maravilhas de Deus, né, nós geramos confusão na nossa mente. Nós geramos e somos confundidos naquilo, no nosso chamado, somos confundidos no propósito de Deus. Gideão tinha essa visão. Ele sabia, os pais falaram, as coisas aconteceram. A promessa para a igreja é de sinais, prodígios e maravilhas. E às vezes a gente diz, por que não acontece? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Somos nós que muitas das vezes não estamos crendo, estamos nessa de autopiedade. Eu volto a dizer, sim, é uma linha muito tênue, né, entre convicção, ser e receber quem nós somos e o orgulho. Mas nós não podemos ser covardes e por conta disso, e com medo de que nós vamos andar nessa linha tênue, de que o Senhor vai nos segurar, nós vamos desistir de fazer, ou nós vamos desistir de... Deus mesmo diz, olha, a palavra em Hebreus diz, nós não somos aqueles que retrocedem, porque se nós retrocedermos, a alma, o Senhor, não tem prazer, Ele não vai ter alegria em nós. Então é tempo de nós pararmos com essa coisa de autopiedade, ficar sentindo peninha, por que não deu certo? Por que no passado? Por que em tal lugar? Vamos parar com isso. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Para Gideão era ali. Não importava se ele era o menor da casa, se a família dele era mais simples. Não importa se você mora no Peró, se você mora em São Pedro, se você mora em Nova York. Não importa se sua família tem dinheiro ou não. O que importa é fazer e cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Porque se Ele nos mandou, nós vamos cumprir. Se Ele nos mandou, Ele vai nos capacitar. A palavra do anjo contigo é uma saudação chamando ele de varão valoroso e dizendo o Senhor é contigo. Quero dizer uma coisa para você. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus te escolheu. Deus te chamou. Então, a partir de hoje, ajuste a sua mente, ajuste seus pensamentos.
Deus é comigo, então eu vou receber de Deus unção, capacitação, eu vou buscar, eu vou avançar para cumprir propósito. Eu não vou ficar no meio da minha autopiedade, me machucando, dizendo que eu não posso, que não dá. Dá sim. Em Cristo nós podemos. Então, vamos olhar e enxergar, vamos ver quantas maravilhas Deus já está fazendo, quantas coisas Deus está sinalizando. E o que a gente sempre aprende nas ministrações, às vezes, de culto ofertório, seja fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Então, vamos ser fiel no pouco. Vamos olhar e agradecer a Deus, reconhecer a mão de Deus nas coisas, nas pequenas vitórias, porque quando nós nos alegramos nas pequenas vitórias, nós somos habilitados a celebrar grandes conquistas. Amém? Eu posso ouvir, você pode se expressar, pode receber nessa noite. Se alegrar com as pequenas coisas que Deus já te deu, com as pequenas coisas que Deus está te dando, porque Ele quer te levar a grandes. O que você está passando é treinamento para receber o tudo de Deus. Amém? Glória a Deus. A terceira coisa, para nós entrarmos nesse nível de ajuste da nossa mente, é vencer pensamentos destrutivos. Nos versos, em Juízes, no capítulo 7, vamos avançar um pouquinho aqui, dos versos, Juízes, capítulo 7, do 15 ao 18, diz assim: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa, ao redor de todo o arraial do arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Nem parece aquele homem lá, né? Cheio de ousadia, conduzindo e cumprindo chamado e cumprindo propósito. Tá, né? Aquele homem todo autodepreciativo, aquele homem todo cheio de autopiedade, cheio de pensamentos que estavam destruindo não só a sua mente, mas captando e destilando essas coisas. Isso parece assim, nesse momento, ficou ali para trás. Então, o segredo estava na mente. A Bíblia diz no livro de Provérbios: como o homem pensa, assim ele é. Esse é o grande problema. O pensamento errado e o pensamento certo. Então, pense como Deus pensa. Você já se perguntou o que Deus pensa a meu respeito? O que Deus quer fazer comigo? Então, deixa eu só te ajudar. Deus te amou e deu seu filho. Deus tirou do império das trevas e trouxe para o reino do filho do seu amor. Deus te deu e Deus te comissionou e Deus te deu um chamado e um propósito. Então, esses pensamentos destrutivos, de que as coisas não vão acontecer, de que tudo vai vir por água abaixo, o segredo está na mente, está na nossa alma. Gideão, a partir daquele momento, ele tinha pensamentos de vitória. Ele muda e a partir daquilo, ele venceu ou não venceu? Ele conquistou ou não conquistou? Libertou ou não libertou o povo? Então, queridos, era o mesmo homem, porém com a mente transicionada, com a mente ajustada, livre de tudo aquilo que tirava a esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória o chamado que Deus te deu. Lembra do seu encontro com Deus. Lembra do momento em que Deus falou contigo e as coisas que Deus tem falado contigo esses dias. Então,
Prefira palavras de vitória e haja como um vitorioso, haja como uma vitoriosa. Vamos ter ações no nível do Espírito, ações do reino. E o reino de Deus, o nosso rei é vencedor, ele é rei dos reis. Então ele já venceu a tudo, já venceu a todos. O sucesso em cada aspecto da nossa vida, ele começa com pensamentos. Deixa eu repetir para você. O sucesso em cada aspecto da nossa vida começa com um pensamento. Mas deixa eu te advertir, o fracasso também. O fracasso também. Então, das vezes, por isso que a nossa mente é o maior campo de batalha. O inimigo, as pessoas que têm a índole má, que não nos querem ver prosperando, às vezes jogam essa semente, porque eles sabem que assim como você pensa, assim o que você deseja e o que está em linha com o trono, vai acontecer, vai fazer. Então, se você não acreditar, se você parar de crer, e se você absorver esses pensamentos de que realmente você não vai conquistar, de que realmente você não vai à frente, você não vai. Você vai ficar prostrado, como Gideão, né, lá na eira, malhando trigo no lugar da uva. Ou seja, fazendo o que você precisa no lugar errado, da maneira errada, cheio de medo. E vai viver de migalhas. Quando Gideão vai, avança, vence, liberta o povo volta a ter colheita, o povo volta a ter prosperidade. Deus quer começar uma história diferente na sua geografia, a partir da sua mente. Deus quer mudar a sua mente. Você crê nisso? Então, você começar, querido, hoje, a ajustar a sua mente. Vença a autodepreciação, vença a autopiedade e vença os pensamentos destrutivos. Porque Deus tem um propósito para cumprir. Não deixe que os midianitas, que eram, aqueles que eram como errantes, que são pessoas que não têm nada, que não têm propósito, pessoas que não têm projetos, os demônios que vivem errantes por aí, não querendo que você conquiste, não querendo que a igreja vença. Não deixe. Hoje, liberte-se em Deus. Tome posse da libertação, tome posse da autoridade que há no nome de Jesus para te libertar, para te curar, e que a sua mente, a partir desse momento, seja levada a um nível diferente em Deus. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe nessa noite. E que a partir de hoje, uma nova história comece na sua vida. Comece na sua história. Pare de ouvir as más notícias e comece a declarar a palavra de Deus. Porque o que importa é o que a palavra de Deus diz. E o nosso chamado é para estar com o Senhor. Nós vamos cumprir propósitos nessa terra. Nós vamos conquistar e avançar. E no dia que nós o fizermos, nós vamos ser chamados e vamos com o Pai. Amém? Quero orar por você nessa noite. Quero abençoar a tua vida. E quero, em nome de Jesus, declarar uma mente nova. Uma mente conectada com a mente do Cordeiro, com a mente de Yeshua. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Espírito Santo, por essa palavra poderosa. E na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te pedir perdão pelos pensamentos que tivemos, ó Deus, que foram contrários àquilo que a tua palavra, aquilo que o Senhor disse para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que estamos arrependidos de termos vivido dessa forma, com a nossa mente aprisionada, com a nossa mente cativa, e, Senhor, presos em sofismas internos, em prisões internas. Pai, nós te agradecemos por essa palavra hoje, que nos trouxe um nível diferente de libertação, que nos trouxe, Senhor, uma libertação na nossa mente, e a nossa oração é que o Senhor venha limpar a nossa mente, que o Senhor venha a receber como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, o nosso culto racional, a nossa entrega a Ti, ó Deus. Que
Que o Senhor ajuste a nossa mente e ela seja conectada ao trono. Senhor, que os nossos pensamentos, que os nossos projetos, eles sejam os teus, que os nossos sonhos, eles sejam ajustados e alinhados, os nossos pensamentos ajustados e alinhados à tua palavra, ao teu princípio. E nós vamos, Senhor, sim, gerar na nossa geografia níveis novos de libertação. Nós vamos experimentar, Senhor, na nossa geografia, na nossa célula, Senhor, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, níveis de libertação. Os midianitas, os errantes que ficam vagando, roubando, Senhor, a nossa colheita. A partir de hoje, nós nos levantamos, Senhor, como libertadores nossos, primeiramente da nossa mente, mas também da nossa geografia, para que o inimigo não mais tenha vantagem. Nós vamos plantar, nós vamos colher e nós vamos ter, ó Deus, a quem emprestar. Pai, essa é a nossa oração. Crendo, oramos pelo Brasil, ó Pai, pela nação brasileira, que o Senhor esteja sobre a vida dos líderes, dos governantes dessa nação, conduzindo as suas mentes, Senhor, gerando o temor do Senhor sobre esses homens e mulheres. E oramos por Israel, oramos por Jerusalém, abençoamos, Senhor, o povo escolhido, que haja paz nas ruas de Jerusalém, prosperidade em seus palácios. Assim nós oramos, ó Deus, crendo que já recebemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo e que Deus te abençoe. Que você tenha um restante de semana cheio da presença de Deus e que a sua mente, que hoje está sendo liberta e limpa, você possa estar enchendo da palavra de Deus, você possa estar enchendo da adoração, estar enchendo das coisas do céu, para que dia após dia nós possamos ser ajustados e possamos realmente receber isso que foi proclamado, que foi declarado hoje. Você tenha uma noite abençoada. Espero na quinta-feira mais uma célula com uma ministração de Deus para o nosso coração. Deus te abençoe. Beijo no coração. Fique em paz. Amém.